Senhor presidente, deputado Júlio César Filho, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, minha cara deputada Fernanda Pessoa, deputado Tomás Holanda, dentre tantos outros, deputada doutora Silvana, que aqui se encontra no plenário. Hoje, o Senado da República deverá, através do presidente do Congresso Nacional, digo melhor, estar promulgando a tão falada proposta de emenda constitucional que trata de assuntos relacionados à legislação eleitoral do nosso país. Fazendo com isso de que uma das suas consequências seja justamente a abertura, meu caro deputado Tomás Holanda, de um novo prazo de 30 dias a contar desta promulgação, para que parlamentares do Brasil inteiro, sejam eles deputados federais, deputados estaduais ou vereadores, possam fazer a sua migração para outro grêmio partidário, que não aquele pelos quais foram eleitos, sem ter a flagrância de dizer que é ato de infidelidade partidária. Todos nós sabemos que a mini reforma eleitoral, deputada doutora Silvana, que teve a sua sanção ainda no final do ano próximo passado, trouxe como uma das suas consequências de que o prazo para filiação partidária cairia de 1 ano, como era até a última eleição, para 6 meses. E abriu-se também com isso uma nova fórmula de se poder fazer com que o parlamentar pudesse fazer a sua transferência de partido e não tivesse a acusação de infidelidade partidária, no prazo que seriam os 30 dias que antecedem os 6 meses de filiação partidária obrigatória para disputa de eleição. E isso, deputado Tomás Holanda, muitos ficaram questionando essa medida, achando que o Congresso Nacional trazia naquele momento uma medida casuística para tentar, de certa forma, ludibriar a legislação de até então. Mas aqui eu quero esclarecer, boa parte da sociedade já sabe, mas para nós, parlamentares estaduais e os parlamentares federais, nós não seríamos abrangidos por essa lei da reforma eleitoral, porque não estaríamos no último ano do nosso mandato. Essa janela existente, que é a janela da legislação eleitoral, da mini-reforma, ela trataria de que aqueles que tivessem exercido e já estivessem no seu último ano de mandato, esse ano, coincidentemente, os vereadores, poderiam sim fazer essa transferência durante esse período de 30 dias que antecedem os 6 meses antes da eleição. Então, a maioria dos vereadores, aqueles que não estavam satisfeitos com seus grêmios eleitorais, aqueles que estavam pensando em novas oportunidades partidárias, já estavam se encaminhando para tomar essa direção. E nós, que lideramos cerca de uma centena de vereadores no interior do estado do Ceará, temos boa parte daqueles que acompanham a nossa orientação política que tomariam essa decisão, principalmente rumando para o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Mas hoje, com a promulgação pelo Congresso Nacional desta PEC, certamente mudanças ocorrerão em várias bancadas a nível de Brasil, e principalmente o deputado Leonardo Pinheiro, o homem da Bolsa Grande, tenho a certeza de que dessa forma também aqui no Parlamento Estadual haverá algumas mudanças. Em meu nome eu comunico que eu que fui eleito pelo PROS no último mês de outubro próximo passado, tomarei a decisão de acompanhar aqueles que reputo como meus líderes, que são os ex-ministros e ex-governadores Cid e Ciro Gomes, para o PDT. Os acompanharei, tenho certeza que hoje os 9 parlamentares eleitos que fomos e que continuamos no PROS,
iremos conjuntamente todos tomar essa decisão. O deputado Roberto Monteiro é um daqueles que conosco dividiu também essa decisão e que certamente irá comunicar. Deputado Sérgio Aguiar, no final do pronunciamento de Vossa Excelência, uma parte. Deputada doutora Silvana. E por isso é que nós, após essa análise feita pelo grupo político do ex-ministro Cid Gomes, tomamos essa decisão de rumarmos para o PDT. O PDT é um partido moderno, um partido que vem do idealismo de Leonel Brizola, que procura colocar a educação, e veja aí, deputada doutora Silvana, a semelhança daquilo tudo que foi o educador brasileiro, que foi Leonel Brizola, para as ações que foram tomadas quando o governador Cid Gomes estava à frente do governo do Estado, principalmente em fazer com que o ideal de Brizola, lá das escolas dos CIEPs, lá dos Brizolões, lá no Rio de Janeiro, pudessem ser colocados, modernizados, mas assemelhados aqui no estado do Ceará, através da escola de tempo integral nas escolas profissionalizantes. E foram mais de uma centena delas que tivemos na capital do estado e por todo o interior, e por isso daí tenho certeza também que nos animou a aproximar o nosso pensamento da posição político-partidária e estatutária do PDT. Então venho aqui, nesse momento, comentar dessa ação que fará com que a bancada do PDT passe a se tornar a bancada majoritária aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Também são outros 4 parlamentares federais que também tomarão a mesma decisão, fazendo com isso também de que o partido seja aquele que tem o maior número de deputados federais no estado do Ceará, em exercício, e que com isso daí, somados aos aproximadamente cerca de 68 prefeitos, que tiveram também essa mesma decisão de acompanhar Cid Gomes para o PDT, possamos também ajudar a cada vez mais o governo do governador Camilo Santana poder ser verdadeiramente o governo democrático, o governo do diálogo, o governo da participação que nós tanto pregamos e tanto buscamos. Então, esse nosso pronunciamento aqui, de início, é justamente para poder noticiar que o PROS, pelos deputados que foram eleitos aqui nesta casa, nos próximos dias estará deixando de existir enquanto bancada estadual aqui no Parlamento cearense, fazendo com isso de que a gente possa, liderados aqui pelo próprio presidente da Assembleia, deputado José Albuquerque, deputado Robério, deputado Duquinha, dentre outros, fazermos parte desses que iremos compor a partir dos próximos dias da bancada do PDT. Quero ouvir a minha grande colega e deputada, amiga, doutora Silvana. Meu querido deputado, primeiro secretário dessa casa, deputado Sérgio Aguiar, boa parte a Vossa Excelência, até já fui procurada algumas vezes pela imprensa, de deputado, o que é que a senhora acha dessa janela partidária, se acha certo, se acha errado. Eu quero dizer para Vossa Excelência que cada vez mais as pessoas estão votando no deputado, na pessoa, no vereador, no senador, no governador, independente de conotação de nome de partido. Então, eu acho perfeitamente compreensível que a política, como um todo, ela acompanha a vontade da população de não ver o seu parlamentar quando insatisfeito, ou porque não esteja insatisfeito, mas porque tenha uma ideologia, como Vossa Excelência disse aqui também, que acompanha a ideologia partidária do PDT, que possa migrar sem ter risco de perder o mandato. Eu só tive um partido da minha vida, só tenho o PMDB, não estou querendo fazer antecipação alguma, apenas eu sempre dentro do meu próprio partido, eu sempre defendo que as liberdades individuais sejam respeitadas, porque hoje, cada vez mais, deputado Sérgio Aguiar, isso é muito bom para o país, as pessoas estão votando nas pessoas, no deputado, no vereador, no senador, no governador. Então, eu quero só me associar a Vossa Excelência e dizer que na Semana Santa eu vou estar lá por pertinho, vou para Bitupitá, aproveito, vou passar e dar um abraço lá na nossa prefeita no Camusim, a prefeita Mônica. Um grande abraço, deputado Sérgio Aguiar. Obrigado, deputada
Doutora Silvana, a parte de Vossa Excelência, pela sinceridade, pela simplicidade, mostra o que é o pensamento da grande maioria da sociedade cearense, cearense e brasileira. Muitas vezes se pensa que o político está casuisticamente pensando em melhor oportunidade político-eleitoral para ele, mas muitas vezes o que se faz são posições realmente que devem ser marcadas pelo espírito político, pelo espírito, aquela deputada Raquel Marques, de consolidação de projetos, e isso é o que nós pensamos também, mostrando que muitas vezes os partidos no país, afora 2 ou 3, mas na sua grande maioria, são partidos que têm apenas a conotação de serem cartórios que homologam candidaturas que, por sua vez, têm a exigência necessária de que o vínculo partidário, a filiação a um partido político, seja ele colocado como exigência para a disputa das eleições. E por isso daí, muitas vezes no país, tem essa grande disseminação de legendas tantas. Nós, portanto, temos a convicção de que estamos tomando a direção certa, temos aí nos acompanhar nos municípios, lideranças de cerca de 25 municípios que estão nos acompanhando com esse mesmo pensamento de migração para o PDT, seguindo, volto a dizer, a liderança e orientação do ex-ministro Cid Gomes e fazendo também com que nós possamos abrir para o Brasil uma opção que possa, somado ao arco daqueles que querem o desenvolvimento, ao passo daqueles que querem ver o nosso Estado brasileiro cada vez mais forte e superando essas dificuldades momentâneas que ocorrem, principalmente devido à problemática econômica do nosso país, mas que possamos também ter um personagem que já disputou a eleição presidencial por 2 mandatos e que agora também se coloca como uma opção para o Brasil, e não uma opção de si mesmo, mas uma opção de um possível vácuo que exista entre a disputa acirrada que existe entre os 2 principais países que ocuparam, por último, a presidência da República, como é o caso do PSDB e do PT, onde o ex-ministro Ciro Gomes poderá ser um dos quadros que tenha uma postulação, depois de bastante amadurecida, discutida, conversada, passada por todo o Brasil, essa discussão, nós possamos apresentar uma postulação cearense novamente à presidência da República. Mas há muita água por rolar. Eu defendo a governabilidade do projeto presidencial da presidenta Dilma, para que ela possa continuar a desenvolver o seu trabalho, fazendo as mudanças adequadas e necessárias para que o equilíbrio possa ocorrer e voltar à normalidade a vida econômica brasileira com o controle da inflação, com a diminuição da taxa de juros e principalmente com o aumento do número de empregos e a volta das pessoas que estão e que foram colocadas, muitas delas, para fora dos seus postos de trabalho, tendo em vista a situação econômica do país, para que possam voltar aos seus trabalhos originais e com isso daí o Brasil possa passar por esta, não quero intitular de crise, mas por esse momento ruim da nossa vida econômico-política brasileira. Dessa forma, senhor presidente, é que nesta manhã venho trazer aqui para os senhores deputados e as senhoras deputadas a minha intenção, que deverá se configurar em ato próprio nos próximos dias, de deixarmos a agremiação do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, partido pelo qual cheguei a esta casa no último pleito de outubro, migrando para o PDT, Partido Democrático Trabalhista, para que a gente possa ter a oportunidade de desempenhar esse mandato e, principalmente agora, aproveitando essa consequência da promulgação da nossa proposta de emenda constitucional, que será promulgada hoje, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer essa migração partidária sem, entretanto, causar nenhum prejuízo
ao nosso mandato, conquistados a duras penas, junto à população do nosso estado do Ceará, e principalmente fortalecendo essa atuação que queremos passar para a população, no sentido de cada vez mais buscarmos aqui no Parlamento Estadual honrar o compromisso que assumimos desde o primeiro mandato com o povo do meu estado do Ceará. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela extensão do tempo a nós regimentalmente colocado.